Tem muita coisa que chama atenção durante um jogo de várzea. Mas nada é tão diferente do futebol profissional do que aquilo que mais identifica um time, a camisa e seu escudo. E aqui, elas representam muito mais. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura. E nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio para te mostrar uma das suas tantas subculturas. Para começar a entender o que tem de tão especial nas camisas de várzea, é preciso saber que o futebol é uma forma de afirmação de identidade dos moradores de várias comunidades paulistanas. No final do século XIX, quando o futebol ainda não tinha passado pela profissionalização e o território da cidade de São Paulo tinha outra organização, todos os times eram considerados de várzea. Isso porque a cidade tinha vários terrenos planos, perto dos rios, que eram ideais para a prática do esporte. Depois, quando a população mais pobre começou a ocupar esses lugares que ficavam próximos do centro, as conhecidas várzeas começaram a ser marginalizadas e as pessoas expulsas. Nesse tempo, o esporte foi se profissionalizando, a cidade ficando mais urbanizada e o futebol de várzea passou a ter um sentido negativo, ligado ao amadorismo e às periferias. O que não se sabia era que o futebol continuaria a correr pelas veias dessa galera. E mais, que usariam o futebol de várzea para demonstrar orgulho das suas identidades e, lógico, das suas quebradas. O que faz uma camisa de futebol ser tão marcante? As cores? O design? Eu não sei a resposta dessa pergunta, por isso que o Peleja me mandou aqui para as ruas de São Paulo, para entender por que as camisas de várzea são tão icônicas e únicas na cultura do futebol brasileiro. Eu tô aqui, chegando na loja que mais vende camisa de várzea no Brasil. A gente atende aí mensalmente, pelo menos, uma base aí pelo menos de 250 a 300 equipes que te procuram para fazer camiseta, uniforme, agasalho, bermuda. Só quem tem autorização realmente para comprar as camisetas são os diretores de time. Pela rivalidade, né? Eu torço pro time A, você é torcedor do time B. Você vem aqui, compra uma camiseta, sabe, sei lá, o que você vai fazer com essa camiseta. Você vai chegar na sua quebrada, você vai, sei lá, pisar em cima, você vai queimar a camiseta. Você vê coisa muito inusitada, meu. Você vê desde metralha, papaléguas até... Hoje vem um cara aqui da Baixada, tubarão o cara usa. O pessoal chega mais ou menos com uma ideia, mas aí os meninos da arte aqui, eles vão dando caminho, né? O mascote que mais sai mesmo, até pela questão social, assim, é metralha. Não tem muito como fugir disso, cara. Muitos times usam, mas o que mais sai aqui é Marconi. É o que mais a gente estoura de vender. Quando os meninos entram pela loja aqui, fica tipo, a gente fica até feliz, Como o Daniel falou, o Marconi tem uma das camisas mais marcantes da várzea e um dos escudos mais icônicos também. É por isso que a gente está indo lá para a comunidade para entender a relação entre mascote, camisa e a torcida. Fundado em 2002, o Marconi Futebol Clube chegando na várzea. Inspirado nos Irmãos Metralha, dupla que tentava roubar o cofre do tio Patinhas num famoso desenho da Disney, o mascote da Marconi representava a malandragem e a sagacidade de quem mora na quebrada. Nosso amigo Patinhas está dando um troféu que vale $1 milhão. No início, o Metralha portava uma arma e um cigarro na boca, mas ao longo dos anos, o mascote mudou de aparência. Um dos fundadores do time comenta que por mais sucesso que o mascote tenha feito, por mais icônico que fosse, nem todo mundo entendia a mensagem. No caso, o mascote estava chamando a atenção demais. Nessa camisa aqui você pode ver que tem Metralha com as pistolas e tal, e já essa outra aqui você pode ver que tem aí, né, cannabis. Depois de um tempo a gente percebeu que não era tão produtivo, que as nossas crianças já estavam vindo nesse mesmo intuito de querer imitar o que a gente fazia, de querer fazer o que a gente fazia. Então a gente resolveu limpar tudo que tinha aí de apologia. Apesar que o Metralha, na nossa visão, o que ele é? Um cara astuto, é um cara dinâmico. Ele, para fazer as coisas que ele faz, ele tem que pensar, ele é correria, ele tá no dia a dia batalhando. Ele não precisa estar com uma arma para ser malandro, né? Ele não precisa estar assaltando, ele não precisa estar roubando.
pra ser um malandro na vida. Foi difícil, né? Tirar esse primeiro conceito aqui da comunidade, que a galera tava já habituada e a galera já falava assim, ó, manda aquela lá que tem a das ervas, manda aquela lá que tem as pistolas. E eles pediam pra acrescentar mais coisas ainda. A gente viu que depois dos confrontos que a gente teve internamente com a polícia, enquadrando vários de nós aí, rasgando o uniforme, passando navalha, gilete. Essa aqui é a nossa comunidade, né? A gente tem que ser a diferença aqui dentro. Ninguém usa uma camisa de um time de várzea sem se identificar. Ela diz muito sobre o time, a quebrada que a pessoa mora e a vivência dela. Como uma comunidade única, os moradores tiveram um papel fundamental na mudança do mascote do Marconi. Para sentir um pouco mais desse envolvimento do time com a comunidade, eu colei num jogo do time na Supercopa Pioneer Netshoes. E já adianto, o clima é insano. Dentro da várzea é uma Champions League. Diferente dos logos de clubes profissionais, os mascotes da várzea trazem aspectos que só existem nas comunidades. São ousados, únicos, fogem dos padrões e se conectam com os torcedores de uma maneira que vai além do campo. E é por isso que se tornam tão especiais. Seja chamativo ou não, o importante é representar bem a comunidade, representar bem o time. Até porque a camisa pesa e muito na várzea. E por isso quem usa tem que amar e se identificar com o que está vestindo. E sem caô, passar o dia nesse clima foi uma das coisas mais maneiras que eu já vivi. Ver de perto o amor que cada uma dessas pessoas sente por esse time me fez entender real essa subcultura e tudo o que ela representa. Vocês viram que para fazer uma camisa ser icônica, ser marcante, não basta só ter cor, não basta só ter escudo, tem que ter amor, tem que ter paixão, tem que ter envolvimento com a comunidade, e é isso que esse time do Marconi tem, certo? Então se você quiser ver mais conteúdo ligado à várzea, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, tamo junto e até o próximo Subculturas. Como é que é, rapaziada? É a pura mané! É isso aí!